Saudações alunos, eu sou o professor Marcos Acamin, da matéria de Prática Penal, e hoje falaremos sobre agravo em execução. Isto está previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. Lá nós temos que, das decisões do juiz da execução penal, caberá o recurso de agravo. A súmula 700 do STF diz que é de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. E qual que é o rito? E, na verdade, como se desenvolve a peça? Porque a lei de execução penal não fala, não dá mais desdobramentos sobre o recurso. Jurisprudencialmente, já é pacífico que o agravo em execução ele segue o mesmo rito, no que couber, do recurso em sentido estrito. Então, prazo para interposição, 5 dias, e prazo para as razões de 2 dias, cabendo juízo de retratação, conforme o artigo 589, parágrafo único do CPP. Então, nós temos aqui uma situação em que aquele que está recorrendo, que vai recorrer, que é o agravante, ele está já cumprindo pena. Por isso, execução penal. Já houve o trânsito em julgado, então não estamos mais falando de uma ação penal, então ele já foi condenado definitivamente e está cumprindo a sua pena. Ok? Então como que eu sei quando será agravo em execução? O problema me dará a informação de que ele está cumprindo pena definitiva, já houve o trânsito em julgado daquele fato, né? Então ele já foi condenado e, em razão deste cumprimento de pena, algum benefício lhe foi indeferido, no caso do agravante sendo o apenado, né? Aquele que está cumprindo pena. Então, quais benefícios podem ser? Progressão de regime, e tomem cuidado, a partir do ano passado, de 2019, conforme a Lei 13.964, algumas modificações foram realizadas na Lei de Execução Penal. Por exemplo, o artigo 112, que é de progressão de regime. Já não se fala mais em 1/6, ou 2/5 ou 3/5. Agora se fala em porcentagem, 16%, 20%, 25%. Então deem uma olhada agora na atualização do artigo 112. Nós temos, além da progressão de regime, o livramento condicional, a saída temporária, entre outros benefícios que são realizados, que são deferidos, que são dados no âmbito da execução de pena. E também é possível que haja a prescrição da pretensão executória. Isso se dá quando a pessoa foi condenada definitivamente, se ela não aparecer para cumprir a pena durante um prazo que é o mesmo do artigo 107 e 109 do Código Penal. Então nós pegamos a pena que ele foi condenado, colocamos na tabela do 109 e durante aquele período ele deve ser punido pelo Estado. Se depois desse lapso temporal ele não for punido, haverá a chamada prescrição da pretensão executória. Vamos para a estrutura. O agravo em execução, eu mandei um modelinho para vocês. O agravo em execução tem a mesma estrutura do recurso em sentido estrito. Então nós temos a peça de interposição, que é endereçada ao juiz da execução criminal daquela comarca, os autos, a qualificação, normalmente ele já está qualificado. Nós temos o fundamento do agravo em execução, que é o artigo 197 da Lei de Execução Penal, podendo colocar também a súmula 700 do STF em razão do prazo. Você vai pedir que o recurso ele seja recebido, processado pelo juiz de primeiro grau, podendo ser realizado, lembrem-se, um juízo de retratação, conforme o artigo 589 do CPP. Já as razões do agravo em execução, agravante é o apenado, aquele que está recorrendo. O agravado, vocês podem colocar Justiça Pública ou Ministério Público, tanto faz. O endereçamento de egrégio, Tribunal de Justiça, colém da Câmara, ínclitos julgadores, narrar brevemente o fato e discorrer sobre o direito. Então pode ser livramento condicional, pode ser progressão de regime, pode ser a prescrição da pretensão executória da pena, pode ser a unificação das penas ou qualquer outra decisão em relação à aplicação da pena. Então já houve o trânsito em julgado. Então nós vamos falar depois do direito, os pedidos
que nas razões seja conhecido, seja provido o recurso, né, porque as razões são endereçadas ao segundo grau. Nós temos local e data e o advogado. A fundamentação, lembre-se, artigo 197 da Lei de Execução Penal. Quais os benefícios? Os que estão previstos na Lei de Execução Penal ou no Código Penal? Você vai bater em cima de que houve o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, se for em favor do réu, ou se for uma decisão, por exemplo, que dá regressão de regime, você vai combatê-los falando que não é caso, por exemplo, da regressão de regime. Espero ter sido claro. Obrigado e até mais.